Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Batox. Eu tô muito empolgada para esse episódio, porque como vocês sabem, hoje eu estou no final do meu 7º mês de gestação. Tô com 30 semanas, não sei exatamente quando que esse episódio vai ao ar, provavelmente eu vou estar com mais. Mas esse é um momento em que toda essa parte de parto, de conexão com o nascimento começa a florescer muito pra mim, principalmente. Então, eu tenho uma convidada super, super especial que, assim, mesmo quem não está gestando, quem não tá no mesmo momento de vida que eu, vai adorar saber. Quem tá no mesmo momento de vida que eu, então, nem se fala. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Batox, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Gente, hoje a gente tem a honra de receber aqui a Luana Carolina, que é enfermeira obstetra e neonatologista, especialista em amamentação, cuidados neonatal e, preparem-se, facilitadora de liberação de memórias uterinas. Luana, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Que bom. Amada, começa me contando, então, a gente já vai desvendar um pouquinho de tudo que você faz, mas como que foi a sua jornada aí dentro da enfermagem e por que você escolheu ir pro lado aí da obstetrícia? Começa um pouco antes, tá. Né? Falando um pouquinho sobre o meu nascimento. Então, eu sou filha adotiva e a minha mãe, né, ela me gestou, nunca teve um acompanhamento, ela era adolescente, ela contou que estava grávida no momento do parto. Ela achou que ia ser de um jeito, passou a noite em trabalho de parto, e quando ela achou que não sabia mais o que fazer, ela contou que estava grávida, levaram ela para o hospital e eu nasci. Fui recebida por uma família maravilhosa, né, que me deu todo o suporte para ser quem eu sou hoje. Eu falo que o meu amor pelo parto, ele começou muito antes. Então eu brincava, normalmente as meninas brincam de boneca, de ser mãe, eu brincava de parir. Eu lembro que eu acho que eu assisti em alguma novela, em algum lugar, eu tinha uma memória de uma mulher parindo. Olha só. Então eu nem sabia como que era feito o bebê, eu já brincava que eu estava grávida e que eu me acrocava para parir. E isso eu devia ter o quê? Uns 5, 6 anos. Então já tinha isso, né, dentro de mim, esse desejo. Inato, Daí, com o passar do tempo, fui cursar enfermagem e me apaixonei quando eu fiz a especialização, os estágios ali na obstetrícia. Me formei, fui para o hospital, onde que eu comecei a colocar a mão na massa, né? Falei que eu aprendi a fazer parto antes de ser enfermeira obstetra, né? Meu primeiro parto foi meio que no susto. Era para demorar, né? Né? Estávamos lá e eu escutei a mulher gemer, eu fui lá ver, o bebê já estava com a cabecinha de fora. Eu falei, gente, e agora? Puxo, faço o quê? Falei, vou fazer igual o filme, né? Eu não sei. Falei, respire na próxima contração, faz força. E deu certo. Que bom, que bom. Então foi o meu primeiro contato. Depois disso, eu achei a coisa mais mágica do universo. Porque ela não precisou de ninguém. Ela só estava. Só de você que era o teu primeiro parto, ou seja, ela fez sozinha. Mas ela estava sozinha, praticamente. Assim, quando eu cheguei, já estava mais do que a metade do trabalho feito, né? E daí eu comecei a observar e estudar mais sobre isso, né? Naquela época não se falava muito sobre doulas, né? Há 14 anos atrás. Sim. Ainda mais na minha cidade, que era uma cidade pequena, do interior, eu comecei a pesquisar. Da onde que você é, Luana? Eu sou de Laranjeiras do Sul, interior do Paraná. E comecei a pesquisar e levar para os médicos que trabalhavam, né? Os obstetras que trabalhavam comigo. Falei, posso fazer essa massagem nas tuas gestantes? Olha. Eles, faz, se elas quiserem, né? Porque não sei se elas vão querer. E comecei a fazer e elas começavam a gostar e fui desenvolvendo. Acabei daí fazendo a pós em obstetrícia e em seguida em neonatologia, para me entender também, né, como que funcionava o bebê. E fui cada vez me aprofundando mais nessa área. Em conjunto da minha vida, conforme eu ia crescendo, eu percebia também que às vezes eu tinha sensações no meu corpo que não condiziam com a minha realidade. Algumas tristezas, alguns medos, algumas coisas que não faziam sentido. Então eu fiz sempre terapia e busquei o autoconhecimento desde muito nova.
Então, né, os meus pais sempre me deram suporte, psicólogo desde pequena. E ali com os 15 anos eu já comecei mais para as terapias holísticas, né? Hipnoterapia, constelação familiar e sempre com acompanhamento para tentar entender algumas coisas que eu sentia em mim que não eram tão simples. Até que com 15 anos eu fui conhecer a minha mãe biológica. E quando ela contou a história, né, dela, como que foi a gestação, algumas coisas que foram acontecendo, começou a fazer sentido para mim. Falei, sentido mais ou menos, né? Eu falava, como que eu sinto no meu corpo algo que ela sentiu quando estava grávida de mim? Falei, não, tem alguma coisa a mais, né? Daí foi quando eu comecei a estudar epigenética, né, mais essa questão holística também das constelações familiares, e fui buscando essas formações para ir me aprimorando e entendendo um pouquinho mais como que funcionava tudo isso, né? Até que hoje tem a ciência do início da vida, né, com a doutora Eleanor Luzes, que também trata muito sobre isso. Então, nós somos seres que nós carregamos essas memórias celulares, né? Então, você vai passar pelo teu primeiro parto. Então, o último parto que você esteve presente foi o seu. Então, essas memórias de nascimento, elas estão em você, né? Como as memórias do teu marido nesse momento, né? Não, quando você me falou disso, é óbvio, eu sabia disso, mas quando você me falou, né, sobre isso, eu falei, nossa, eu tinha esquecido, sabe? Eu falei, nossa, é claro, se tem 50% do DNA do meu marido aqui, todas essas memórias dele, uterinas, estão aqui também. Eu tô carregando e sentindo junto, né? Exatamente. Então, comecei a estudar mais a fundo tudo isso quando eu entrei em contato com a técnica de liberação de memórias uterinas, né? Canalizada por uma amiga minha maravilhosa, a Monique. Hoje, né, sou facilitadora e também formadora de pessoas que desejem trabalhar com essa técnica. Então, eu vejo que tudo que eu fui buscando, a hipnose, a constelação familiar, a liberação de memórias uterinas, por um tempo eu atendi também terapeuticamente, mas hoje eu trabalho tudo isso desde a preparação para quem deseja engravidar, para quem está gestando, para o pós, porque tudo isso acaba englobando e sendo de extrema importância nesse momento, na né? hora do parto. E quanto mais, menos padrões, menos crenças, até mesmo sobre nascer, sobre como que é. Importante saber como você nasceu, como foi o parto para sua mãe. Foi doloroso? Foi sofrido? Teve medo? Não teve? Porque no momento do teu parto, você pode trazer essas informações celulares. Então, não necessariamente que você esteja com medo, mas vem essa informação. Vai vir porque tá no inconsciente, né? Exatamente. Então, quando a gente traz para o nível consciente e já trabalha isso antes, ou nem se apresenta durante o trabalho, ou quando se apresenta a gente consegue com muita mais facilidade desenrolar isso. E eu percebo que acaba facilitando muito. Até no tempo de duração do trabalho de parto, no nível de dor. Quanto mais entregue, quanto mais inconsciente a mulher consegue acessar, mais fluido a coisa acontece. Legal. Porque é justamente o parto, né? O nascimento em si é muito sair desse mental, né? É desligar a chave do racional e deixar o teu instintivo agir. Então, como em vários lugares da nossa vida, né? Sim. Então, o meu desenrolar, a minha estrutura de trabalho hoje é muito baseada na minha história, na minha vivência e na vivência das pessoas que eu tenho conhecido, das mães, dos casais que eu tenho acompanhado e das necessidades, das necessidades, né? E eu percebo assim, uma construção que antigamente as mulheres iam parir sozinhas, né? Não tinham, era proibido, o marido não entrava. Então, era feito de um jeito. Então, tinha necessidade maior daquele apoio. Foi quando começou o movimento das doulas muito forte. Né? Hoje, o marido ele já pode. Tem leis que permitem que ele acompanhe. Então, eu percebo nitidamente quando tem um marido ali comprometido, um companheiro, uma companheira, enfim, quando tem, né, essa polaridade inversa ali firmando essa mulher, ela consegue entrar num estado de permissão muito mais fácil. Ela precisa de alguém ali ancorando ela, para ela entrar
num estado de vulnerabilidade. Olha que legal. Outra coisa que eu ouço falar bastante também é a importância mesmo dessa preparação toda que você tem falado, né? De todo o âmbito, assim, do parceiro estar junto, mas da mulher, assim, de olhar para suas próprias questões, que isso facilitaria na hora do parto. Justamente porque muitas vezes na hora do parto vem um monte de coisa inconsciente. Então a importância de ir trabalhando durante a gestação. E eu vejo que, assim, a gestação por si só, né, com várias oscilações de hormônios, a gente muitas vezes não se reconhece, não entende por que tá sentindo tal coisa, por que tá irritado, por que tá emocionada, por que tá querendo certo alimento, que claro, tem essa parte, né, hormonal, mas tem toda essa parte de que coisas estão sendo mexidas e você não entende, né? O teu consciente não consegue buscar respostas para isso. E aí eu acho que entra esse teu trabalho, né? Que vai estar acompanhando ali no pré-natal essa gestante de talvez facilitar. É isso? Seria isso? Sim, também. Então, vai ter memórias que podem vir à tona que aconteceu contigo, que você consegue buscá-lo. Mas vai ter memórias celulares da tua mãe, da tua avó, da tua sogra, né? Então, que vai acabar vindo. E lógico que você não vai ter isso no teu nível consciente. Então, esse trabalho, ele ajuda a liberar esse padrão. Porque tudo é ressonância, né? Então, a gente se atrai, seja com o companheiro, com a companheira, para a pessoa que vai, né, estar contigo, todas as relações, por algum motivo. Eu falo que a vida, ela quer evoluir e seguir adiante. Então, a gente vai atraindo pessoas para que isso seja possível, para a gente possa liberar esses padrões e também evoluir como ser humano, né? E agora, como é você trazendo uma nova vida, você deseja o quê? Que ele vá um pouco mais longe do que você, né? Então, essa também é uma das formas que que a vida vai levando à evolução, né? Então, eu acho bem importante toda essa preparação. E pensando no parto em si, para facilitar também, a preparação simples, não só esse emocional, mas a preparação de saber o que te espera, né? Quais são as fases do trabalho de parto, como que funciona, o que você pode fazer, o que é normal, o que não é. Então, eu percebo que essa preparação facilita muito, porque você não fica naquele estado de alerta. E quando você está no estado de alerta, você libera cortisol, libera adrenalina, que são hormônios opositores da ocitocina, que daí cai lá embaixo e fica aquele trabalho de parto arrastado, sabe? Eu comecei a perceber, e inclusive a tabelar, e fazer um estudo faz 3 anos, porque, né, a literatura nos traz que primigesta, né, de 12 a 18 horas de trabalho de parto, tudo mais. E comecei a perceber partos muito rápidos, digamos assim. E isso começou a ser frequente. Eu falei, o que é o diferencial? Falei, eu tenho certeza que é essa preparação e essa entrega, essa permissão de estar vulnerável, de você se sentir segura com quem está do teu lado, ou seja, com a tua equipe, ou seja, com o teu acompanhante. Mas quando a mulher, ela consegue se sentir segura para estar vulnerável, que vai ter alguém ali por ela, ela consegue relaxar o corpo e deixar as coisas fluir. Que legal. E é basicamente esse o trabalho de uma enfermeira obstetra, uma doula, né? Inclusive, é uma pergunta que me fazem bastante. Qual que é a diferença de doula e enfermeira obstetra? A doula, ela é a mulher que acompanha a gestante. Então, ela faz, né, esse suporte também emocional. Ela vai estar ali para você todo o trabalho de parto. Para não se sentir sozinha, justamente para se sentir acolhida e segura. Isso. A doula, só a única coisa, a diferença entre doula e enfermeira obstetra, então seria isso. A doula, uma não exclui a outra. Entendi. Sabe? E a enfermeira obstetra, ela tem esse olhar clínico. Ela vai auscultar os batimentos cardíacos, pode fazer avaliação clínica. Então, ela vai estar cuidando do entorno. Eu falo que a doula, ela não precisa, ela não cuida o tempo, né? Ela tá ali para vocês. E a enfermeira, ela fica de olho no relógio, né? Se batimento como que tá, se comeu, se a mulher fez xixi, né? Se tá ingerindo água, se tá se alimentando. Então, ela cuida nesse aspecto clínico também. Tá. E você, no caso, pode ser as duas em uma. No caso, enfermeira obstetra, você fez a formação, né? Sim. Enfermagem, depois foi fazer a pós.
E essa parte de doula você foi atrás pra... Eu fiz o curso de doula, Aham. porque eu queria entender um pouquinho mais. Tá. Né? Como que funcionava, porque é um trabalho muito bonito, de muita entrega, né? E eu trabalhei muitos anos em conjunto com doulas, né? Hoje eu trabalho com enfermeiras obstetras, que também são doulas, e a gente acaba migrando, né? Então, em alguns momentos, a gente, né, faz o trabalho de enfermeira obstetra, mas a partir que a gente entra dentro do hospital, aqui na nossa região, é permitido apenas doulas. Então, ou ela contrata uma doula, que vai dar sequência, ou uma das meninas, elas fazem essa função. Você acaba fazendo, quando você tá ali, por exemplo, com a gestante, você dá esse apoio emocional e você também dá esse apoio, tá ali dando essa segurança pro bebê também, digamos assim, Sim, né? Pro parto acontecer e dar tudo certinho. Sim, a gente vai buscando especializações, né? A gente vai avaliando o bebê. Ou tanto na ausculta, ou às vezes no toque, ver que o bebê não tá tão bem posicionado. Então tem essa facilidade, digamos assim. Eu sendo enfermeira obstetra, eu acho mais fácil, né, a atuar daí. Sabendo que o bebê tá um pouco mal posicionado. Tem técnicas com rebozo, né? Alguns exercícios do Spin Baby, que só com exercício eu consigo melhorar essa posição desse bebê. E acaba facilitando também. Ah, legal. Então, a gente sempre tá buscando. Acho bem interessante, porque é um caminho, né? Essa humanização, esse olhar diferente, integral para o ser, ele é um caminho de muito estudo, né? Não é só no achismo. A gente estuda muito, a gente sempre está procurando evidências científicas do que é o melhor realmente, né? E precisa estar sempre atualizado, porque o que era bom há alguns anos atrás, agora já está saindo que, quem sabe, não seja bem assim, né? E até a própria humanização, né? O meu médico, ele falou, Bárbara, parto humanizado nada mais é do que respeitar a fisiologia humana, né? Respeitar que a ocitocina ela é melhor fabricada no lugar ali seguro, onde ela tá bem, onde não tem estresse e tal. Então, na verdade, a humanização que todo mundo fala, que parece ser uma coisa muito doida, nada mais é do que respeitar a fisiologia, né? Exatamente. Nada mais é do que você se colocar num lugar de servir. Eu me coloco muito nesse lugar, que eu tenho que ter a responsabilidade, que não é sobre mim, né? É sobre a história da outra pessoa. Então, eu preciso respeitar essas vontades, esses desejos. Cabe a mim orientar. Porque você vai tomar uma decisão se você quer algo ou não quer, se você tiver todas as cartas na mesa e saber o pós e contra de todas as suas escolhas. Daí sim você consegue tomar uma decisão mesmo. Se eu te contar só metade da história, não vai ser uma decisão sua, mas sim guiada, né? Então, eu acho que precisamos dessa consciência como profissionais. Legal. Que não é sobre a gente. Sim. E me conta então um pouquinho mais sobre esse trabalho, né, das liberações de memórias uterinas. Você me conta como é que você faz. Então, você pegou ali a gestante, você percebe ou você é através de perguntas? Como é que é feita essa liberação? Me conta tudo. Tá, então assim, lógico, a gente faz uns questionários, algumas conversas também para entender quais são esses padrões que vêm, né? Então, como você nasceu, o que você sabe do teu nascimento, a gente vai buscando essas informações. Só esse simples fato de você ir pesquisando e perguntando e fazendo essa investigação mesmo. Vai perguntar para sua mãe como que foi o parto, ela vai buscar essa informação, ela vai lembrar. Então acaba já vindo, né? Essas informações elas acabam chegando. E muito no sentir também. O que você me traz? De como você está se sentindo. Sinto medo, sinto ansiedade. Às vezes já teve gestantes que não souberam falar o que estava sentindo. Eu sempre pergunto, aonde que você está sentindo? E o que? Um frio aqui. Então, a gente vai buscando e investigando um pouquinho sobre a história de vida, sobre como que foi esse nascimento, quais são esses padrões, né? A época que a tua mãe gestou você, estavam, né, com preocupações financeiras? Foi desejado, não foi? Então, tudo isso acaba... São pistas. São pistas que vão trazendo, né? E a liberação de memórias uterinas, ela é
uma mesa, né? Como se fosse uma mesa energética, onde que a gente posiciona alguns cristais e um atendimento energético em conjunto com essa fala terapêutica, né? Que a gente vai puxando do subconsciente para o nível consciente. Eu percebo que vem muitos sonhos, muitas informações em sonhos, ou às vezes a mãe lembra de alguma coisa e vem e traz essa informação. Então é trabalhado num campo energético também, que o parto em si, ele é muito poderoso. Né? Um grande portal. É um grande Pelo que me portal. falam, ainda não passei, não vi ainda nenhum ao vivo. Ele é uma potência energética, né? Daquela mulher, ela tá se abrindo para chegar a um novo ser. E algo que eu sempre trago muito, olha só, né? Você tá fazendo um ser humano inteirinho aí dentro, né? Olha que poder de criação, né? Sim, sim. Então, É uma inteligência acima de qualquer coisa. acima de qualquer coisa. Porque eu não tô tendo exatamente. que pensar pra fazer isso, né? Eu tô Teu corpo confiando. só sabe. E o meu corpo tá fazendo e o parto vai ser a mesma coisa. Exatamente. Então, no parto eu percebo muitas vezes essas questões mentais que vêm. Então, a gente sempre tenta levar a mulher para esse lugar do soltar, do inconsciente. Que nem como você disse, você não tá pensando, agora tem que fazer um pé. Aham. Só vai acontecendo, né? Aham. Então, lógico, para ter um bom parto é preciso um bom pré-natal, uma boa preparação. Então, isso são recursos. Então, a liberação de memórias uterinas é um recurso. Às vezes, a gente utiliza também técnicas de constelação familiar. Às vezes, até durante o parto, a gente percebe algumas coisas acontecendo, né? Um exemplo bem simples. Teve alguns partos que a gestante já não tinha mais a sua mãe. Né? Então, em algum lugar no trabalho de parto, ela precisou da potência, da força daquela mãe. Então, às vezes, a gente percebe que ela busca um profissional ou uma profissional para representar aquele Olha, papel. que interessante. Então, esse olhar também, eu falo que é integrativo. Eu não estou ali só para fazer a técnica, eu estou ali também para ler o que você está precisando naquele Pra assistir momento. tudo o que tá acontecendo. Sem julgamento, né? Então, ela precisava da mãe naquele momento. Então, até teve uma delas que eu achei engraçadinho, né? O jeito que ela veio. Ela me buscou e ela entrou bem na criança. Lu, como que respira? Como que faz o A? Eu não sei fazer, faz comigo. Sabe? Então, a gente tá ali junto para ocupar o espaço que você precisa naquele momento, mas com consciência, né? Sim. Sabendo que eu não vou tomar suas dores e nem fazer por você. Que tem uma barreira ali. Não é nenhuma barreira, né? Mas tem uma... Eu não estou me intrometendo e você não está... Então, né, muitas vezes a gente sabe, precisa de uma liberação, precisa soltar o medo ou a culpa, algo que aconteceu, sabe? Então, é justamente o profissional entender esse lugar, né? Que eu estou ali para contribuir. Mas não ultrapassar esse limite o próprio limite do terapeuta, né? Eu sei o caminho, mas às vezes você precisa trilhá-lo sozinho, né? Então, eu acho que é essa consciência. Então, eu acho que parir de cócoras é melhor. Mas quem sabe para você não seja o melhor. Teu corpo deseje outro movimento porque o teu bebê está posicionado que outro movimento vai facilitar. Então, é ter esse olhar e essa consciência. Muitas vezes eu percebo a mulher, lógico, é humano, né? Vai fugir um pouco da dor. No último parto eu observei acontecendo isso. Na banheira lá, ficou numa posição confortável, vinha as dores, mas estava confortável. Examinei, esperamos, eu falei, tá, vamos respirar, vamos se preparar. Seria bom se você conseguisse, né, fazer essa outra posição, porque só tem um pouquinho de colo ali. Então, vamos junto? Então, ela precisou do tempo dela e bora. Ficou de joelhos, já foi e o bebê começou a nascer. Então, às vezes, é você conseguir... Ser uma ponte até, né? Isso, dar uma traduzida. Porque como
a mulher em trabalho de parto, ela fica num estado alterado de consciência, por causa dos hormônios que são liberados. Então, se ela chega num medo, num anseio, ou alguma coisa, ela pode travar. Então, a gente espera, né? Tá ali junto, monitorando, tá tudo certo. Se ela não consegue transcender sozinha, a gente pode dar sugestões, mas nunca forçá-la, né? Porque é respeitar também aquele trabalho de parto, né? Sim, porque aquela mulher, às vezes, ela tem algum medo. Aquele bebê também respeitar como que ele quer nascer. Às vezes não é via vaginal, às vezes precisa de uma cesariana. Então, a gente também respeitar essas histórias, né? Tudo tem um motivo. Exatamente. Por que tal coisa aconteceu em tal parto? Até você falou isso na roda de conversa que a gente teve, né, com as gestantes, que nada é por acaso. Se o bebê veio de cesárea, você tentou ali um parto natural e tudo mais, e ele escolheu vir de cesárea, é porque é isso. Era pra ser assim, né? Não tem nada errado. Exatamente, nesse lugar, não tem nada errado. Então a gente monitora para que todos estejam bem, todos estando bem, a gente vai deixando fluir. E sempre, né, com esse olhar clínico, juntamente com esse olhar mais integral, né, do ser. Então, hoje eu trabalho dessa forma terapêutica junto, né? Há um tempo atrás até eu eu fazia coisas separadas, né? Então, hoje já estou nesse movimento de integração. Que legal, né? Ter, assim, um profissional que é tudo isso, né? E quão você acha importante ter um profissional, né, enfermeira obstetra, doula ali, para facilitar um trabalho de parto natural? Por que eu te pergunto isso? Muitas pessoas querem, poucas conseguem. É o que a gente vê na realidade, né, do Brasil, assim. Claro, muitas também não querem e tá tudo certo e vão direto pra cesárea, mas muitas querem e por diversas razões acabam indo para uma cesárea, acabando numa cesárea. E eu vejo que quando se tem uma enfermeira obstetra, uma doula, parece que é menos os casos que acabam indo para cesárea. Sim, como que você observa isso? As estatísticas nos dizem que cada 10 partos, 2, né, podem terminar em cesariana. E a gente percebe, né, planilhando os nossos índices, que é mais ou menos isso também. 2 questões. Então, às vezes, a mulher passa pelo trabalho de parto e precisa ir para uma cesariana. Ponto. Né? Isso, a gente não vai... A cesárea, ela não significa que não deu certo. Sim. A gente vai feliz para a cesárea também. Sim. Ela é uma continuação do trabalho de parto. E nenhuma, até hoje, me falou que se arrependeu de ter passado pelo trabalho de parto. Acho que isso é a coisa mais bonita, né? Porque ela entende o poder do corpo dela. E também a gente respeita muito e faz esse acompanhamento para quem tem o desejo de ir diretamente para a cesárea. Ou porque quer aquilo, ou por conta de alguma questão, ou uma gestação de alto risco, que não tem condição para passar pelo parto normal. Então, a cesárea nela não é ruim. Sim. Falo que nenhuma decisão... Todas as decisões, quando são tomadas com clareza e com informação, elas são válidas, né? Então, que seja uma decisão que você quer no teu coração, uma escolha mesmo. Então, eu acho que eu percebo bastante essas questões. E a presença da doula ou da enfermeira obstetra ou ambas, ela acaba facilitando pelo esse suporte emocional. Então, a mulher ela acaba ficando mais tempo em casa, se sentindo segura. Então, chegando no hospital com o trabalho de parto mais adiantado, então acaba diminuindo as chances de intervenção, né? Às vezes chega no hospital muito cedo, começa a bater ansiedade e tal. Chega uma, tá parindo, outra tá parindo e nada comigo, e vai gerando aquela preocupação de será que tá tudo bem? Então, eu acho que a preparação de saber quais são as fases do trabalho de parto. Nossa, isso pra mim foi divisor de águas depois da roda de conversa, que você explicou o que acontecia em cada fase do trabalho de parto. Eu falei, nossa, gente, eu não sabia disso. Como, sabe? Então foi assim, divisor de água, foi maravilhoso.
você ter o conhecimento, Sim. você se sente mais segura também. E pra você ir pro hospital no momento certo, né? É. Porque às vezes você vai lá no pródromos, que nem ia engrenar o trabalho de parto. Às vezes o bebê ia ficar ali mais 2, 3 dias, 15 dias. E você foi deitar num lugar, começa a ansiedade. E até a própria intervenção de toque. Aí você vê, nossa, eu já tô com dor, mas tô com 2 centímetros de dilatação só. Aí você vai ficando mais ansiosa só. Daqui a pouco mais um toque, não evoluiu tanto quanto você imaginava. Aí vai gerando uma ansiedade maior ainda, né? E daí entra naquele ciclo de medo, tensão e dor, né? Quanto mais medo você sente, mais tensa você fica e mais dor você sente. Então daí fica ali, naquele ciclo, e ainda não era o momento. Então, pródromos e fase latente é momento de descanso, de ficar em casa, de aproveitar a quietude, né? Esse momento. Que durante o trabalho de parto você vai vivenciar, você vai me dizer depois. Sim, vou te contar tudo depois. Como Tem foi. esse momento que você vai precisar se aquietar. Vai querer ficar um pouco mais sozinha. Então, se você está num ambiente, né, hospitalar, luz, parede branca, gente entrando, Não tem pra uma onde ir. entra, você vai ficando muito em alerta. Então vai acabando tirando você daquele lugar introspectivo que também faz parte da preparação para o parto, do trabalho de parto, né? Porque nesses lugares que você vai se encontrando e se soltando, né? A gestação já é muito nesse navegar. Não sei se você Muito, percebeu. O primeiro muito. trimestre, ele é muito sombra, né? A própria energia física, né? Ela já diminui, então já te deixa mais introspectiva, daí já começa, às vezes vem um choro, uma emoção, porque não deixa de ser um período de luto também, porque a Bárbara que existia está deixando, é um momento de desconstrução. Exatamente. Então você precisa, né, desse momento. Então, quanto mais trabalhado no autoconhecimento você tá, fica um pouco mais leve. Mas são etapas que é necessário sentir, que é necessário passar. sentir. Isso, exatamente. Porque o novo tá chegando. E para o novo chegar, precisa abrir espaço porque já não serve mais, né? Então, eu acho bem... Nossa, muito legal essa analogia que você fez com a gestação, porque é exatamente isso, assim. Então, é esse momento de mais introspecção, de tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Por que eu tô me sentindo assim e tal? Aí vem uma fase de uma calmaria maior, mas também agora realmente tô entendendo, tá vindo uma barriga e tal. E dizem, agora eu tô entrando mais pra reta final, mas dizem que daí no final é aquela coisa mais pesada, que você quer que nasça logo, que é a parte do expulsivo, né? O terceiro trimestre, ele vem com muita intuição junto. Você vai perceber que os teus instintos intuitivos, coisas que você não conseguia decidir a gestação inteira, não sabia se ia para A ou para B, simplesmente você é aqui. Então, esse instinto materno, ele já começa a aflorar. Legal. E você vai perceber que você vai saindo cada vez mais do mental, né? A memória... Até a gente fica mais esquecida. Então, né? não é à toa. Aham. É justamente para você se desconectar do mental, para se preparar para o trabalho de parto e para o pós-parto, porque o puerpério, né? Tem em seguida. E esse bebezinho, ele vai sair, ele não entende. Ele não consegue se comunicar verbalmente. Ele vai se comunicar por frequência. Então, por isso que você sai do mental e vai mais nesse sentir, nessa ligação. Então, você sente o que teu bebê quer. O bebê sente o que você precisa, como que você tá. Tem essa ligação. Por isso que falamos da esterogestação. E no puerpério, a gente fala muito também nos cursos para casais, que a gente cuida da mãe. A mãe estando bem, gente... automaticamente o bebê vai estar bem. Por causa dessa ligação. Era o que eu tava pensando enquanto você falava, assim. Então, a importância desse cuidado de você estar consciente e tal, e não desesperada, não ansiosa ali, por que o bebê tá chorando e tal. Realmente, assim, desse cuidado para que... Sim, e também conseguir, porque você não vai conseguir se eximir desses sentimentos, né? Porque você é um ser humano, Sim, vai sim, vir o sim, desespero, vai vir a ansiedade, mas às vezes entrega, ou pro companheiro, ou pra alguém, vai tomar um banho, chora, ai, respira e volta. Isso que eu ia te perguntar, até, claro, no puerpério, mas também no trabalho de parto.
quando que é importante a gente se identificar com o medo, com essa dor, né? Senti-la, e quando é hora de deixar ir, principalmente no trabalho de parto, assim. Então, o trabalho de parto, para a mulher, ele vai para esse lugar muito intuitivo. Tanto que as gestantes, né, na fase ativa ali, a grande maioria, ela não consegue nem ficar com os olhos abertos. Elas ficam com os olhos mais cerrados, então a gente abaixa a luz para facilitar esse momento dela, para tirar mesmo, desligar o mental. É muito do sentir. Você vai sentir. A gente sempre orienta qualquer coisa, o pensamento diferente, pode verbalizar. Verbalizar para ver que a gente vai conseguir saber conduzir, né? Nem você sabe o que vai vir, como que você vai reagir. Já atendi gestantes que no curso, na preparação, não, eu quero massagem, eu quero música, eu quero isso. E chegar na hora, nada. Silêncio total, muda de ideia, porque o comportamento mudou, né? Então, você também precisa estar preparada para sair do controle. Né? É o grande desafio da maternidade, né? O sair do controle. Principalmente hoje em dia, né? Que a gente quer controlar tudo, quer organizar tudo. Exatamente. Então, o trabalho de parto, ele já traz muito esse ensinamento do soltar o controle. Então, a dor, ela faz parte do processo. O sofrimento, que ele não precisa estar presente. Eu adoro essa frase. A primeira vez que eu ouvi foi uma menina num relato de parto falando isso. Eu falei, nossa, faz sentido. Porque muitas coisas na nossa vida são dolorosas, mas é a nossa escolha ficar sofrendo com aquilo e tornando aquilo mais pesado. Ou não, ou só realmente, tipo... soltar. Né? É isso. Exatamente. Não tem muito o que fazer. Eu falo que estar encarnado dói, né? É verdade. Porque a gente sente, se a gente parar pra pensar, a gente sente pequenas dores todos os dias. Ou emocionais, ou físicas. A gente vai na academia, depois o músculo dói. Né? Então são, que nem você disse, escolhas. E como o trabalho de parto, ele vem essa dor, mas ele vem envolto. Quanto mais relaxada essa mulher estiver, então tem a liberação da ocitocina, que vai causar as contrações, mas também vem as endorfinas, né? Esse misto de hormônios que deixa você nesse estado alterado de consciência, porque o mesmo neurotransmissor da dor é o do prazer. Então, tem essa virada. Então, é possível sentir a dor e prazer ao mesmo tempo. Até esse último gestante que pariu, ela falou assim, nossa, dói, gente. Mas, depois eu não sei, vem uma coisa. Então, é por isso que as mulheres falam que gostariam de passar de novo pela experiência e tal. Não quero mais ter filho, mas eu quero passar pela experiência do parto. Tem várias que falam isso. Às vezes eu até fico observando. A gente tá terminando de organizar e daí a gente fica ali, a mãe com o bebê. O próximo vai ser assim, o próximo vai ser em tal lugar. Falei, olha só, né? Então, eu acho que vivemos uma época que foi, por conta das violências obstétricas, ocitocina, Cristeler, episiotomia. Então, foi sofrido mesmo para essas mulheres. Então... hoje são consideradas violências obstétricas, né? Sim. Então, a humanização, o termo humanização, veio para justamente tirar desse lugar. Porque são práticas que a gente não faz mais. E o que eu percebo? Eram práticas quando o profissional tentava controlar o corpo, a fisiologia, acelerar. Lógico, nunca... Eu, do fundo do meu coração, acho que ninguém faz nada por mal. Mas realmente para querer ajudar, para tentar acelerar. Mas foi percebendo... controlar, né? Automatizar, né? Isso, controlar, acelerar, né? Automatizar, protocolar. Então, e cada corpo é um corpo, né? Então, tem mulheres que vão conseguir relaxar com muita facilidade. Tem outras que vão precisar de alguns estímulos. Eu percebo que tem algumas que falam assim, eu me perco na minha cabeça. Vamos cantar que daí se concentram na música. Outras precisam que seja guiada a respiração. Outras
ficam naquele silêncio profundo. E vai do teu olhar entender, porque nem sempre elas manifestam falando o que elas querem, né? A Você gente vai muito lendo. no olhar, no olhar. Eu percebo muito, assim, todas. Durante o trabalho de parto, a comunicação, ela é muito sutil. Porque a gente não vai ficar também te tirando daquele lugar. Sim. Então, a gente vai se olhar no olho. Então, eu percebo que elas estão lá concentradas, de repente elas abrem o olho, elas buscam para ver a nossa fisionomia, buscam o olhar do marido, para se regularem novamente, sabe? de novo. Percebo Legal. muito. Teve um dos últimos partos agora que eu achei lindíssimo. O relato dela, ela me disse assim, ela chegou no hospital, ela quis analgesia. Mas naquele meio tempo, né, a minha colega levou ela pro chuveiro enquanto iam ver se estava disponível, se não estava. E ela se conectou muito com o marido, olho no olho. E ela falou, a minha analgesia foi ele. E ela não quis mais. Não, nem lembrou que existia mais. E ele pariu. Saiu do mental. Saiu do mental, porque, lógico, mudou, né? Ela tava no trabalho de parto, foi pro hospital, trânsito, chegou lá, então ela ficou... Sim. Ela falou, não, Tensa. preciso. Mas, enquanto organizavam as coisas para a analgesia, ela foi pro chuveiro, se conectou com o marido e ela não precisou mais. Que legal. Então, eu percebo isso várias vezes. Da mulher buscar o olhar, o olho no olho do marido ali, sabe? Às vezes até da gente que, tipo, dão aquela olhadinha pra Tá ver. tudo bem. Elas vê no nossa expressão facial. Teve uma que eu achei muito engraçado. Ela falou que ela ficava de olho fechado. E ela falou, cada pouco que eu me preocupava, eu abria os olhos. Parecia que vocês se materializavam na minha frente. Então ela olhava. E o marido também me trouxe esse relato. Eu olhava para ver a tua expressão, para ver se vocês estavam tranquilas. Imagina. Então, durante o trabalho de parto, essa linguagem não verbal, ela é a que mais acontece. Então, a gente é no toque, né, do jeitinho de encostar, do jeitinho que vai fluindo as coisas. É o se permitir fluir, né? Nessas águas intensas, muitas vezes calmas e... É como se fosse... Tem a analogia das ondas, né? Sei que tá um pouco... Batido, mas faz sentido. É bem isso. É se preparar porque vem uma onda e ela passa e depois vem aquela alívio. Então é o se permitir navegar, né? E não deixa de ser de navegar nas tuas próprias águas internas, que são as emoções, né? Então como que tá esse teu emocional? Aí que a gente vai ver a profundidade do trabalho de parto e a dinâmica. Então, quando a gente trabalha esse emocional em conjunto, se você já está acostumada com as tuas profundezas, não é algo que te assuste. Tão desconhecido, né? Então, acaba fluindo com mais facilidade, sabe? Você sabe que eu tava falando... Eu nem lembro agora qual que era o contexto exatamente, mas eu falei assim, eu acho que eu sou canceriana, né? Então eu sou um pouco mais dramática. Aí eu falei assim, é que assim, eu acho que eu já sou tão dramática que assim, já, né? Que aí na hora, tipo, não vai ser uma grande coisa, porque assim, eu já tô acostumada com essas... Com essas águas. Eu tava falando, agora lembrei, do puerpério. Assim, que eu tenho uma amiga que tá passando pelo puerpério e ela é uma pessoa super prática, ela é uma pessoa super, sabe, nada dramática e ela tá, enfim, sofrendo bastante agora no puerpério e eu falei, acho que eu já vou estar, assim, ó, PhD, porque eu sou tão dramática que, assim, eu vou olhar, vou estar sentindo aquilo no puerpério e eu vou falar assim, já passei por isso, sabe? Que faz essa analogia com o que você falou, assim, né, de não é tão desconhecido esses sentimentos. Mas isso que tu falou também... me faz pensar nesse trabalho todo que é feito antes, né? A partir de que momento da gestação tu começa a ter essas sessões com a gestante? Quando ela te contrata? A critério da gestante. Então, cada pessoa busca algo diferente. Então, eu vejo que tem pessoas me procurando agora... porque estão querendo engravidar. E era outra pergunta que eu ia te fazer, porque assim, ó, se as memórias uterinas, elas são tão importantes na hora do parto, na gestação, se a gente tá sentindo tanto,
Eu imagino que elas também são importantes na parte da sexualidade, na parte da concepção, né? E o quanto isso pode facilitar ou não, né? Exatamente, com certeza. Então, assim, a liberação de memórias uterinas, ela é uma ferramenta terapêutica para todas as pessoas. Homens, mulheres, crianças, né? Porque todos nós viemos de um útero. Sim. Então, se eu já busco e faço essa liberação antes, então no meu gestar já vai estar mais fácil, né? Com certeza. Se o meu companheiro também fez, daí é possível fazer depois esse equilíbrio para esperar essa alma. Então, esse recebimento dessa alma, sabe? Então, tudo acontece também nesse campo sutil, né? Sim. Então, a gente traz esse olhar, essa integração do físico com o sutil. Então, hoje eu tenho recebido muitas perguntas e muita procura de pessoas que estão buscando engravidar. Então, desde a percepção, a gente observa desde o muco, para você se entender mesmo, né? Eu percebo, pra gente que busca, acaba sendo mais simples, mas eu vejo que são coisas que as pessoas ainda não têm total consciência de como Porque não é tão importante. falado também, né? Exatamente. Então, de Não é conhecer tão o seu falado. ciclo e Sim, tudo de mais, saber né? a importância, né? O porquê que eu me sinto dessa forma, né? A baixa de progesterona, baixa de estrogênio, o que acontece. Então, o que é normal dentro do meu ciclo, né? Então, num ciclo menstrual, a gente também tem uma mini vida, né? Nascimento, daí a gente passa pelas memórias da infância, adolescente, chegamos no nosso período fértil, onde que nós estamos, né, na lua cheia, brilhando para fora. Então, aí depois a gente vai minguando até a menstruação vir, que é um movimento de morte e renascimento. Então, tudo que não foi útil, né, a gente deixa para trás e começa um novo ciclo. Olha só que potência, né? Sim, total. E é tudo no micro e no macro. A gestação também, esse movimento, mas em 9 meses, 9 luas. Depois o trabalho de parto, que também é essa potência que vai passar por essas fases. Então, quanto nós mulheres precisamos entender que somos cíclicas. Nós temos isso. E é um benefício, né? Eu falo que é um plus. Sim. É uma honra poder ter esse poder de criação nas nossas mãos, né? Sim. E nos reinventar e mudar todos os dias. Eu acho que, né, com a industrialização, a sociedade, com essa coisa acelerada, fomos colocadas muitas vezes num lugar de produção em massa, que isso precisou ser suprimido. Mas hoje a gente vem buscando esse novo lugar de nós como a gente é mesmo, inteira, cíclica, e potencializando em todos os lugares que a gente faz, inclusive no trabalho, né? Mas é isso, a gente precisa fazer essa volta e ter esse conhecimento que é inato nosso, deveria ser, né? Tá aqui em algum lugar e resgatar e trazer pra fora. Porque era o que eu tava falando até num outro episódio que eu gravei. Que antes eu via relato de parto, eu nem queria ver relato de parto. Eu falei, meu Deus, por que as mulheres falam de relato de parto? É tudo igual. Pra que postar vídeo? E agora é só o que eu procuro, porque eu estou vivendo isso, então estou indo buscar, né? Tô assim, obcecada por tudo isso. E tem me feito muito bem saber disso. Então eu acho que as mulheres que querem se conhecer melhor, elas devem realmente buscar por alguém, por conhecer. Eu acho que assim, é mais alguém, porque hoje em dia é tanta informação, acho que a gente tem que buscar conhecimento, né? Além de informação em qualquer lugar. Mas alguém que vá pegar na mão e vai, olha, é assim que funciona, ou lugares, pessoas que você, né, se sinta segura para realmente te explicar isso. Por exemplo, como eu falei ali na roda de conversa, para mim foi um divisor de águas entender as fases do parto. Falei, agora eu me sinto segura, eu sei o que, né, que vai acontecer. Porque no fim é isso, a gente é parte da natureza. Então, se a gente observa uma árvore, ela não tá lutando ali para crescer, para ficar forte. Vem o vento, vem a chuva e ela continua crescendo e tudo mais. E se a gente se lembra disso e se inspira, tudo flui. Sim. E ela também tem seu ciclo, né? Exato. Onde ela se guarda a seiva, que é no momento mais de interiorização,
que é onde que as folhas caem, para depois, no novo ciclo, ela vir mais forte. Falei, então, tudo, a natureza também tem essa ciclicidade, né? E é a aceitação disso. A aceitação disso. E uma coisa bem importante que você falou de buscar alguém, algum profissional. Porque a gente vê na internet, tem muitas coisas sendo faladas. E isso é uma preocupação bem grande, porque muitas pessoas não têm esse senso de responsabilidade. Eu vi, inclusive, uma moça ensinando a fazer o autotoque. Tá, mas assim, o trabalho de parto não se resume só ao toque. O toque é o menos importante. Sim. Né? Tem outras questões, o batimento cardíaco, tem várias outras coisas. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas estão se passando um pouco nessa questão de informações. Então, né, para quem estiver ouvindo e vendo, buscar profissionais capacitados, né, que tenha base científica no que estão fazendo. Porque eu acho que isso é a coisa mais importante. E muitas vezes você olha alguém ali, né, admira que está mostrando algo, mas às vezes não é bem a realidade, né? Então, eu acho que isso é a coisa mais importante, de buscar essas informações, Sim. de saber de onde que vem, porque de achismo não né? Não funciona, tá cheio, né? Tá eu lembro cheio. que no começo da gestação, que apareciam várias informações, assim, pra mim, teve até um momento que eu falei assim, nossa, não dá mais. Uma fala que episiotomia é melhor do que lacerar, outra fala que não pode, não sei o que. Eu falei, não, para tudo, vou parar de ver tudo isso e eu vou buscar as minhas fontes, Exatamente. assim. Porque senão você fica louca mesmo, né? E, Luana, deixa eu te perguntar, você, né, falando tão bonito, assim, dessa questão da ciclicidade, do florescer e tudo mais, você deve ter alguns exemplos, né, ou pelo menos um, de algum parto que você tenha feito e que você viu isso, esse desabrochar da mulher que talvez tinha medo durante a gestação e ali na hora do parto soltou isso, que todo o teu trabalho ali durante todo esse tempo teve, assim, uma história feliz, assim, digamos, um florescer mesmo. Olha, praticamente quase todos, né? Ai, porque que legal. tem essa transformação, essa entrega da mulher. Mas você me falando, teve um que eu acho que foi o que mais me marcou. Na verdade, foi a terapeuta dela que entrou em contato comigo. Falou, Lu, passei, né, ela pra falar contigo, tô bem preocupada, porque ela entrou numa depressão profunda. Não foi uma gravidez planejada, embora ela tivesse um relacionamento longo, mas ela não desejava ser mãe porque ela tinha muito medo da parte hospitalar, do parto. Ela tinha medo tanto de cesárea quanto de parto normal. Então, ela entrou em colapso mesmo. Sim. Então, a gente, né, se aproximou, a gente foi fazendo conversa, se preparando, e eu percebi, eu acho que foi o desabrochar um dos maiores, porque ela foi se descobrindo potente e até ela tomar a decisão que ela queria parir, porque ela preferia parir, porque daí não precisava nem impulsionar a veia dela. Olha o motivo. Porque ela tinha muito medo. E no dia do trabalho de parto dela, eu percebi que ela tava esperando algo, né, uma dor, algo assim surreal. Que daí eu vi que ela tava algumas horas já com cólicas, diz ela. Eu falei, vou ir te ver. Vou passar a ver você. Não, tá tranquilo. Eu falei, tô aqui perto, vou passar. Cheguei, falei com o marido dela e falei, eu acho que já vai estar adiantado. Ele falou, não. Ela é bem sensível pra dor, né? Estavam organizando o almoço ainda, não tinha nem... Faltava algumas coisas, não tava nem a roupa na mala, ainda tinha... Teoricamente, pra eles, tinha muito chão. Tá. Quando ela saiu do banho, eu vi que ela tava já... Ela já tava na portolândia, ela tava curtindo uma música. E daí eu examinei ela e eu falei, amada, nós estamos com 8, nós vamos pro hospital. E daí ela me olhou e ela chorou. Ela falou, mas eu achei que tava começando. Nossa! Ela falou, eu queria secar o cabelo, fazer uma trança e me maquiar. Eu falei, a gente vai assim. E foi muito rápido. Então ela esperava algo surreal. Porque todo mundo que falou pra ela, né, isso é a coisa
mais cruel que eu acho que as pessoas acabam fazendo com as gestantes, né? Todo mundo tem uma história triste pra falar que você é a doida. Sim, porque, né? Então ela tinha ouvido tantos relatos que era horrível que ela esperou algo terrível. E não existiu. Então, assim, foi um parto lindíssimo. Que legal. E rápido. Pois é. Muito rápido. Que ela transcendeu isso. Ela, né, provavelmente aprendeu, né, o que tinha que ser aprendido ali. Durante, ela passou pelas sombras dela nos primeiros trimestres ali. Quando ela foi se empoderando e se afastando também. Isso é algo que me marcou bastante, porque ela precisou tomar algumas atitudes em relação a pessoas que ficavam próximo dela. Claro. Que colocavam ela nesse lugar. Mas assim, foi uma construção dela. Então ela optou por estar só ela e o marido durante esse momento. Depois que o bebê nascesse, viria a família. Então eu acho que são decisões e construções que a gestante, o casal, vai fazendo durante esse percurso. E se autoconhecer acaba facilitando muito. Com certeza, que legal. Luana, a gente pode aqui ficar por muitas e muitas horas conversando, tá? Eu sei que você também faz o atendimento neonatal, depois da amamentação. E assim, só uma pequena aqui. O meu maior medo é a amamentação, não é nem o parto. Porque eu acho que... aí você me corrige se eu tô errada. Que não é tão intuitivo quanto o parto. A questão da amamentação. Eu não sei, eu tenho uma angústia, um medo. Eu nem sei de onde vem, vai ver, é alguma memória também. Eu ia falar, você foi amamentada? Não, eu fui amamentada até os 3 meses, foi horrível pra minha mãe, sabe? Ela não foi ensinada, ela não sabia como é que era, fissura e sangue, coisa arada. Você já entende de onde que vem esse teu Total, já. E eu queria saber, assim, né, se realmente essa parte da amamentação, ela também tá relacionada, a gente acabou de responder que está, a memórias e tudo mais. E se realmente ela não é tão intuitiva quanto o parto, porque... Então, esse medo em relação à amamentação, ele sim, né, vem dessas memórias. E vem também um sentimento da mãe da capacidade de nutrir o seu próprio filho, né? Então, é algo que pega bastante aí, né? Total. Mas ele não é tão intuitivo. Porém, ele hoje, né, antigamente também era mais difícil porque nós não tínhamos tantos recursos. Hoje a gente tem especializações e a gente tem muitas ferramentas para facilitar. Então, coisas que antigamente a gente não via. O freio, a linguinha tá legal, não é o freio. Mas esse bebê ele tá fazendo o movimento correto, então não é tão intuitivo e é algo que não depende só de ti. Depende também do aprendizado desse bebê. Ele chegou, ele vai no instinto de sugar, ele precisa tirar o leite ali. Mas às vezes tem questões fisiológicas, tanto de fraqueza muscular. Então hoje a gente já tem uma avaliação mais completa e utiliza outros profissionais. Então, a gente trabalha muito na amamentação. Quando dá certo, tudo certo, a gente só vai orientando e ajustando. Mas muitas vezes a gente precisa de equipe multi. Sim, de fono, de muitas vezes odontopediatra para fazer o corte. O osteopata é maravilhoso, porque às vezes o bebê não está conseguindo fazer uma sucção adequada por uma resistência, às vezes na posição que ele ficou na hora do parto. Até dentro da barriga. Então tem bebês que às vezes nascem com um pequeno, né, enfim... Nozinho, assim. Como se fosse, né? Uma resistência ali muscular que às vezes o osteopata acaba ajudando. Então, a amamentação, ela tem seus desafios, como o parto. Né? Só que eu acho que esse medo que toda mãe ela tem, será que ela tá com fome? Será que... Então assim, os primeiros dias, puerpério, né, a baixa dos hormônios, então tudo isso é bem desafiador. Tudo contribui para ser porque daí o bebê doloroso. chora, você não sabe se é sono, se é fome, se é calor, se é frio, se é dor. Então é um processo de descobrir, né? Todo mundo tá se conhecendo, né? Até você conseguir entender, não, esse choro
ele faz quando ele quer peito, quando ele tá com fome. Esse, ele quer peito porque ele tá com cólica, porque o peito resolve tudo também. Tudo eles querem peito, né? Porque pra eles, o seio, ele vai além da nutrição. Sim. Então, se ele tá com desconforto, o sugar ali, ele vai relaxar. Então, tem essa parte intuitiva, tem essa conexão, mas também precisa, né, muitas vezes, de alguns recursos. Então, algumas mulheres passam por um período de amamentação um pouco mais desafiador. E isso é bem importante falar, porque é um momento que eu mais vejo as mães sofrerem um pouco, sabe? De angústias. Porque, todo mundo dá certo comigo. Não, gente. Todo mundo pena. Sim. Né? Nesse processo de aprendizado. O bebê está aprendendo. Ele está com vontade de fazer cocô, ele nunca sentiu aquilo. Então, ele vai chorar. É a forma dele se comunicar. De, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui? Né? Então, até ele aprender que ele precisa fazer a força. Então, até tem algumas questões neurológicas também, da própria maturidade do sistema. Então, às vezes, ele sabe, ele quer... O cérebro manda a informação, mas não chega com tanta clareza, né? Esse esfíncter, ele contrai em vez de relaxar. Então, é um processo de aprendizado para ele também. Eu sempre falo para os pais, né? Calma, você tá aprendendo. Paciência. E ele também tá aprendendo. Para ele também é doido. Nunca passou por nada disso, né? Ele tá ali dentro... Eu brinco que eles estão no furozinho, né? Aguinha, tá tudo recebendo, tá tudo tranquilo. E de repente ele sai, ele precisa regular a temperatura. Ele precisa fazer xixi, ele precisa fazer cocô, ele usa roupa. Ele sente calor, ele sente frio. É muita coisa, né? Precisa se alimentar sozinho. Então, olha quanta informação, quanto aprendizado, quantas sinapses novas esse bebê vai estar fazendo a todo momento. Então, com suporte, acaba facilitando. Porque o bebê já aprende correto. Entendi. Porque se faz uma pega errada, ele aprendeu a fazer daquele jeito. Ele tem que ser um processo de desaprender para aprender novamente. Então, por isso que a consultoria, ela acaba facilitando bastante. E daí eu volto a frisar a importância de ter uma profissional no teu parto. Ou indiferente da via de nascimento. Eu quero fazer cesárea. A gente acompanha a cesárea também. Claro. Mas justamente... Porque a cesárea pode ser humanizada também, né? Claro, sim. E também pensando nesse pele a pele, nessa primeira hora, nessa primeira pega do bebê. Pra ele já fazer essa sinapse correta, né? Legal. Então, a gente já vai estimulando de maneira correta. Evitando que a mulher, às vezes, né, se machuque ali no comecinho. Normalmente, buscam na amamentação, que, né, já não contrataram antes... mas que vem já com um problema nos buscando, a gente percebe isso. Eu saí do hospital, acho que foi a primeira pega ali que ele pegou errado. A mãe já percebe. Sim, porque daí já machucou, né? Machucou. Porque o seio, ele é sensível, né? Então, e a força da boquinha, então, é grande. Então, você vai ver depois. Tá. Então, tem uma posição correta. Sim. Então, se o mamilo, ele tem que ir lá atrás. Se ele pega com a gengivinha ali no mamilo, eles têm muita força. Acaba machucando, acaba lesionando. Tem que abocanhar tudo com a parte de baixo. Sim, ele tem que fazer uma boa abertura para conseguir abocanhar. E também, na hora da sucção, fazer uma sucção adequada, né? A linguinha vai fazendo esse movimento. Então, se ele, por algo fisiológico, ou alguma restrição, ou alguma tensão, ou até mesmo a anatomia da língua, ela não consegue fazer isso, ele vai pressionar em outros lugares, que daí é onde começa a machucar. Porque entendi. o mamilo em si, ele é bem sensível. Então, a pega adequada, o mamilo, ele fica protegido ali. Ele fica só no vácuo. Então, é mais ou menos... E aí, tudo isso também engloba no seu trabalho, né? Você Sim, faz esse acompanhamento ali nesse primeiro momento no hospital e depois em casa também. E em casa também. A gente trabalha com laser terapia, né? Então, tem algumas técnicas também para auxiliar quando nem tudo sai conforme o desejado. Não, é muito completo e muito complexo. Acho que cada areazinha dessa merecia um episódio, né? Porque abre um campo enorme. Abre um campo enorme, exatamente. Mas enfim, não tem como, não temos tempo. Eu acho que você pode deixar o seu contato aqui, onde fica mais fácil as pessoas te encontrarem.
para tirar dúvidas, enfim, saber um pouco mais do seu trabalho, porque acho que vale a pena para quem não sabe, quem quer saber, fica a minha dica de saber o que acontece em cada fase do trabalho de parto, que para mim, assim, ó, foi maravilhoso saber disso. Então fala como é que fica mais fácil das pessoas te encontrarem. Pode ser via Instagram, né? O Instagram é @luanacarolina.obstetrícia. E lá tem também o meu contato pessoal. Legal. E mensaginhas ali também. Ótimo, a gente deixa aqui também o link para quem quiser acessar, vai estar aqui na descrição, conhecer um pouco mais a Luana. Eu não tenho como te agradecer o suficiente pela tua entrega, por tudo que você veio compartilhar aqui com a gente, o trabalho maravilhoso que você faz, assim, tão integrativo, holístico mesmo, holístico do todo mesmo, assim, de englobar tudo. Eu tenho certeza que ajuda e ajudará ainda muitas mulheres. E é muito, muito lindo. E principalmente inspirar quem tá ouvindo a buscar mais conhecimento, né? Que eu acho que isso que é o mais importante de tudo. A gente ir atrás para fazer essas escolhas, que foi o que a gente falou tanto aqui, né? Então, exatamente. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. E fico à disposição. Obrigada, gente. Se vocês gostaram desse episódio, envia para uma pessoa que pode se beneficiar de tudo isso que a gente conversou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber mais conteúdos, porque agora a gente, vocês sabem, né? Vai ter bastante conteúdos com essa temática. E deixa um like, seu comentário, caso você tiver dúvida, a gente responde, entre em contato com a Luana. E eu vejo vocês no próximo episódio.